Quando eu tinha 17 anos, a minha família preocupada, porque muitas vezes eu falava algumas coisas e até mesmo essas coisas aconteciam, né? E uma família católica, né, com pouco conhecimento sobre a área espiritual, eles ficavam aí pensando qual o problema que eu poderia ter, qual o tipo de problema que causava esse fato de eu estar falando algumas coisas aí, e isso até mesmo essas coisas acontecendo. Meu pai e minha mãe conheceram aí um rapaz, né? E esse rapaz, ele era da Umbanda e fazia um trabalho aí de atendimento, né? Um trabalho aí de ajuda ao próximo. E ele, ao me ver, falou que eu tinha mediunidade, que era necessário fazer um desenvolvimento. E aí iniciou um processo, né? Não dentro de um templo, não dentro de uma casa espírita, né? De forma aí particular, ele começou a desenvolver esse dom, assim chamado dom na época, né? Da mediunidade. Então eu fui batizado dentro da seita da Umbanda, né? Ele me levou até uma cachoeira e lá ele fez meu batismo inicial, né? Esse rapaz conviveu com a gente aí cerca de 4, 5, 6 meses, né? E aí ele teve que mudar de cidade. E ao mudar de cidade, mais uma vez, eu fiquei aí sem uma orientação, né? Então o processo evoluía, o processo avançava, né? E aí o processo de incorporação existia, mas não era perfeita, né? Foi quando uma amiga da minha mãe, uma baiana, né? Ela falou para me levar até uma casa espírita em São Bernardo do Campo, né? E porque ela conhecia o pessoal lá. E neste local iniciou o meu processo aí de desenvolvimento oficial dentro da Umbanda, né? Em 76 eu entrei na faculdade de psicologia, então ao mesmo tempo que estava trabalhando já nesse centro, né, eu fazia a faculdade. Trabalhei durante muito tempo em várias empresas, né? E ao mesmo tempo que eu exercia o trabalho profissional em empresas, né, eu trabalhava na parte espiritual nessa casa espírita, né? E o meu anseio, o meu desejo por estar conhecendo aí um pouco mais sobre as coisas espirituais, as coisas da espiritualidade, né, me fizeram aí estudar reiki, florais, me formei mestre reiki, estudei numerologia. Então, tudo que vinha e me dava aquele sentir de fazer, esse é o chamado, né? Então, uma coisa que a gente já tem em mente, se eu olho lá, curso de florais de Bach, se isso me desperta uma atenção, se isso me chama uma atenção, é o momento que eu preciso aí estar atento, que esse é um chamado do mestre da gente, é um chamado do nosso eu superior, tá? Querendo que eu conheça aquilo, porque num determinado momento isso vai ser utilizado. Então, fiz florais, fiz reiki, fiz radiestesia radiônica, fiz curso de apometria, fiz diversos cursos aí durante a minha jornada, né? E aprimorei, né? Desde moleque lá eu mexia com cartas, né? O baralho, o tarô, eu conheci numa banca de jornal, nessas revistinhas que você cortava as cartas, né? E aí você começava lá a jogar, a ler o significado que tinha na carta, né? E com o passar do tempo isso tornou rotina, eu pegar a carta, fazer leitura, conhecer, mas tudo de forma aí autodidata, né? Ou seja, eu peguei a revista, eu peguei, estudei e tal. E
nesse processo eu fui aí entrando em contato cada vez mais com esse tipo de coisa. Quando foi mais ou menos aí em 2000 me formei em 1980, quando foi em 2005, 2006, né, eu resolvi fazer um curso de tarô mesmo, né, para poder entender o princípio, qual era o princípio das tiragens, o que tinha de mistério, né, por trás disso, porque eu sabia que o tarô ele tinha os arcanos maiores e os arcanos menores. O que era isso? Eram os mistérios maiores e os mistérios menores que a carta continha, né? Então eu fui estudar, fiz um curso aí com uma pessoa de nome no mercado, né? O Marcelo, que me deu dica, que me orientou sobre as cartas, tá? De como trabalhar nas cartas, de como utilizar o tarô, o tipo de tiragem, uma tiragem para o amor, uma tiragem para o profissional, uma tiragem para se ver o presente, como é que estava a pessoa, e até mesmo tiragens aí para se ver o futuro, para poder dar um direcionamento, à pessoa, né? Então, isso foi formando aí meu conhecimento, isso aí eu fui me desenvolvendo, né, o autodesenvolvimento e tendo aí ferramentas, tendo aí armas, né, para poder estar ajudando as pessoas, para ajudar as pessoas aí, não só a mim e meus parentes, mas até amigos e colegas, né. Em 2009, eu resolvi definitivamente não fazer mais o trabalho em empresas no mercado corporativo como eu vinha fazendo aí desde 1980. Não? E resolvi sair da empresa que eu estava para fazer o trabalho que eu realizo aí exclusivamente dentro dessa área. Tá? Então, em 2009 eu saí da empresa, resolvi só atuar na área da espiritualidade, jogando tarô, fazendo atendimento aí diversos, né? De florais de bar, ou seja, radiestesia. Foi esse trabalho aí que eu escolhi aí para abraçar, foi essa carreira que eu escolhi abraçar, né? A partir daí, quando foi cerca de 2010, né? Então até aí eu fazia atendimento das pessoas em paralelo. Trabalhava durante o dia, à noite eu atendia, final de semana eu atendia. Então eu fui levando sempre essa parte de atendimento, sempre no paralelo, né? Em 2010 eu tive a felicidade de ser escolhido para fazer a previsão da Copa do Mundo na TV Globo, Mas né? você ouviu algumas previsões sobre Copa do Mundo antes do Mundial começar. É sempre bom lembrar que essas previsões todas foram feitas antes do dia 11. Algumas foram bem certeiras, viu? A França vai estar bem ousada e bem revolucionária no jogo, tá certo? Porém, pode cometer alguns erros, tá? Pela imaturidade e possa acontecer algum desastre aí no meio do caminho. Os jogadores resolveram não treinar. Anelka foi cortado depois de xingar o técnico francês no intervalo da partida contra o México. Ribéry e Gourcuff teriam batido boca pelo desempenho da equipe na derrota por 2-0 para o México. Pergunta para a Itália vai ter algumas dificuldades, algumas situações de estagnações, tá certo? Então, assim, não vai estar num bom momento na Copa do Mundo, vai estar vivendo crises, tá certo? Então, assim, fica um pouco difícil para a Itália aí, tá chegando à final. Italianos chocados, jogadores chorando. 2 empates. A Espanha vai estar aí jogando legal, tá? O pessoal vai estar bem harmonizado, tá? É uma carta do julgamento que é a possibilidade até de milagres, tá certo? Então é uma carta assim que mostra uma renovação no time, uma mudança de muitas coisas interessantes. E aí, então, no vídeo, né? Essa foi a minha participação aí na TV Globo
fazendo a previsão da Copa do Mundo, né? Logo em seguida, né, eu participei também do programa Auto Esporte. Eles tinham uma reportagem para fazer de uma pessoa que compra um carro, que financia e aí tem imposto para pagar. Ou seja, tinha uma historinha sobre pessoas que teriam que aprender a calcular na hora de fazer um financiamento e tal. E pediram para eu introduzir o tarô para estar explicando aí algumas fases, algumas etapas aí dessa situação de compra, de cálculo, de refinanciamento. A sorte vira. Aí vem a dúvida: pagar as dívidas, refinanciar ou vender o carro de uma vez? Vamos ver o que dizem as cartas? E fazer as contas. Quando a questão está no 2 mais 2, é só recorrer à matemática. Mas a lógica também entra na conta. Olha, apesar do bom negócio, a gente não pode esquecer que há gastos futuros. Como cada caso, mesmo isolado, tem semelhanças com vários outros, colocamos as cartas na mesa já pensando no que vem por aí. O ano de 2012 é regido pelo Arcano 5, o Papa. A carta do conselho, da negociação, das parcerias. Ela diz que se você deve pagar. Se você prometeu, deve cumprir. Se toda carta tem seu lado bom, o enforcado não precisa ficar assim o tempo todo. Não seja parte do problema. Vá em busca de uma solução. A carta de uma posição de desconforto passa a uma situação de bailarino. Temos aqui o Arcano 10, a Roda da Fortuna. É a carta dos altos e baixos da vida. Se a situação está boa, cuidado. Ela pode te levar a uma situação de instabilidade. E na Roda da Fortuna, o que gira a toda velocidade é o refinanciamento. Quer ver? Um carro comprado por 35 mil e financiado em 48 meses. Você paga a metade. Se as coisas pioram, aquela dívida que seria de pouco mais de 18 mil reais, refinanciada em mais 48 vezes, equivale no fim das contas a um carro e meio. A carta do logo diz: a vida é uma grande aventura. Viva essa aventura, mas com controle, sem excesso. Para quem não acredita na sabedoria da ciência oculta e pior, despreza o frio raciocínio da matemática, só resta esperar. Então eu fiz essa participação aí no programa Auto Esporte, né? Mostrando um pouquinho o que era o tarô dentro de uma situação normal da vida, né? E a partir daí, com essa participação aí no Mais Você principalmente, né? Eu tive que desenvolver a maneira de se jogar tarô à distância. Muita gente me procurou, muita gente de outros estados e até mesmo de outros países vieram entrar em contato comigo, né? E aí eu tive que desenvolver uma maneira de jogar tarô na época por MSN, na época por Skype, né? MSN, por telefone. E isso era uma situação complicada, né? Porque eu tinha que atender, olhar se fizeram o depósito, ficou um negócio meio complicado, então eu montei um site com o nome de Mago do Tarô, www.magodotarô.com.br, né? Nesse site eu comecei a fazer atendimento à distância, né? Então, ou por MSN, ou por celular, ou por telefone, né? E até mesmo pelo Skype, eu comecei a atender aí as pessoas que me procuravam, né? A pessoa entrava no site, comprava a consulta, ligava para mim, marcava, e aí no horário marcado a gente fazia o atendimento, né? Então foi quando eu comecei a desenvolver uma outra habilidade, né? Atender à distância, a pegar a energia, né, da pessoa à distância para poder fazer a leitura do tarô. É um trabalho aí que foi bem sucedido, um trabalho que foi muito legal, né? E mais ou menos aí, né, continuando nesse caminho, mais ou menos em 2016, 2017, eu canalizei essa mesa que vocês estão vendo aqui, né, ao fundo, a mesa radiônica espiritual quântica, né? Essa mesa ela tem a capacidade de trabalhar o espiritual, trabalhar processos de apometria, fazer
fazer diversos trabalhos. Você vê se o problema é espiritual, se é um problema de relacionamento, se é um problema de vidas passadas. Você consegue retirar um chip, consegue retirar um implante, consegue tirar uma magia que a pessoa possa estar sendo vítima naquele momento, né? E a gente consegue quebrar padrões de pensamento, consegue quebrar crenças, né? Então é uma mesa aí muito bacana para se fazer um trabalho de atendimento, né? Ela não só serve para atender a mim, né? Quem aprende a utilizar a mesa, ela pode estar se tratando diariamente, né? Ou até mesmo ela pode estar atendendo outras pessoas, né? De forma terapêutica, como terapeuta. Muitas pessoas falam assim, poxa, mas eu consigo jogar tarô depois que eu aprendi? Sim, não precisa de dom especial. Você desenvolve uma técnica para jogar tarô. Ah, eu consigo atender pessoas, exercer o trabalho de terapeuta com essa mesa? Sim, você consegue aí exercer o trabalho de terapeuta com essa mesa, né? Então hoje, eu digo para vocês com a maior tranquilidade, né? Sonhar em ser um terapeuta holístico é algo que todos podem sonhar, né? Atualmente eu vejo que as pessoas andam com uma insatisfação muito grande, né? As pessoas vivem aí descontentes, né? Com o que faz, com o trabalho que faz, com a maneira que ela é tratada, a falta de reconhecimento, a falta de valorização dentro do mercado de trabalho, né? E hoje essas pessoas me procuram falando assim, Marcos, como é que pode ser? O que eu posso fazer para ficar mais feliz, né? Eu digo para a pessoa escutar a voz do coração, tá? E começar aí, se sente chamado pela área holística, na área espiritual, começar a fazer aí alguns cursos para se aprimorar, para ter conhecimento, para ter habilidades para fazer aí atendimentos, tá? Então a pessoa pode de repente fazer um curso de floral, pode de repente fazer um curso de mesa, pode de repente fazer um curso de baralho cigano, um curso de tarô. Ou seja, eu montei uma escola, que é a Escola Energia Quântica, né? Que hoje tem todos os cursos, lá tem diversos cursos. Quer jogar búzio? Tem. Quer fazer consulta de floral? Você aprende como fazer. Quer trabalhar como terapeuta da mesa? Tá lá, você consegue aprender. Quer aprender a jogar tarô? Você consegue. Ah, mas eu queria aprender a trabalhar com pentagrama. Tem curso lá de magia do pentagrama, magia das velas, magia dos anjos, magia dos banhos. Ou seja, tudo aquilo que eu aprendi durante esse tempo, hoje eu estou com 63 anos, né? Nós estamos em 2019, estou a caminho dos 64. O que eu aprendi aí nesse tempo, né? Hoje eu passo para vocês com todo o respeito, com todo o carinho, com toda a consideração, né? Para que vocês possam também estar exercendo uma atividade que é muito gratificante, né? Trabalhar como terapeuta, trabalhar numa área holística é algo muito bacana porque você começa, né, a ajudar as pessoas, né? Então não só serve para o seu autodesenvolvimento, como serve também para você estar ajudando as pessoas. Namastê, eu sou Marcos Vinícius.